Seja bem-vindo a mais uma célula online. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu quero que nessa noite você seja imensamente abençoado com a palavra de Deus. Amém? Compartilhe o link para o maior número de pessoas e vamos lá, que essa célula só está começando. Bora, Perilhão. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto você. Ei! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Ei! Aquela, só pra. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração. 1, 2, 3, ei. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração. Brincadeira, é só pra Dodô, se você estiver assistindo a gente aí. Eu nem sei cantar essa música, mano. Então vamos lá, tá tudo improviso hoje aqui, rapidão. Nesse tempo difícil que a gente tá vivendo aí, ó, uma música que vai te fazer refletir sobre tudo isso. Só quem lembra assim vai. Um tempo bom existe sim, ele sorri pra quem quiser viver. Bom momento vai estar sempre na sua mente, basta lembrar pra vida ficar diferente. Um tempo bom existe sim, ele sorri pra quem quiser viver. Um bom momento vai estar sempre na sua mente, basta lembrar pra vida ficar diferente. Bons tempos são reais, só que o bom tempo vem e vai. Bons tempos são reais, só que o bom tempo vem e vai. Um tempo bom todo mundo tem na vida, lembrar as coisas ajuda a prosseguir. Viver um tempo bom é que você precisa pra ser feliz e não pensar em desistir, vai. Um tempo bom existe sim, ele sorri pra quem quiser viver. Um bom momento vai estar pra sempre na sua mente, basta lembrar pra show diferente.
mais uma? Você que é o dono do programa, tem que pedir permissão. Vou além da sede do meu coração, além de uma simples canção. Vou além, a ti vou erguer minhas mãos, viver em tua presença, me tocar o teu coração. Vou além, deixar o que o mundo me deu, além das minhas vontades, meu eu. Vou além, pois tudo que tenho é teu, e a minha vida agora vivo não mais eu. Sabe, Senhor, a sede de estar perto e sentir teu calor. Tua voz tão doce me faz viajar, sem ter pressa de voltar, viajar pra onde me levar. Então eu direi, tu és a força da minha vida, quem temerei, se até os grandes reis se prostrarão ante a tua face, adorarão. Eu só tenho que dizer, te quero, não tenho outro bem, te espero, me faz ir além. Vou além da sede do meu coração, além de uma simples canção. Vou além, a ti vou erguer minhas mãos, viver em tua presença e tocar o teu coração. Vou além, deixar o que o mundo me deu, além das minhas vontades, meu eu. Vou além, pois tudo que tenho é teu, e a minha vida agora vivo não mais eu, e a minha vida agora vivo não mais eu, e a minha vida agora vivo não mais eu. Só quero viver pra ti, só quero viver pra ti, Deus. E a minha vida agora vivo não mais eu. Amém. Aleluia. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo à nossa célula online. Vou esperar os meninos se ajeitarem aqui. Para você que está nos assistindo e não nos conhece, nós somos da Igreja Batista Nacional. Nós três somos líderes de célula. Está aqui o Beto, líder da Vibe, o Plínio, líder, fala o nome do Plínio, vacalhou, Plínio da Dínamos e eu também da Vibe. Então compartilha aí com o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Você que está em casa, abra aí sua Bíblia comigo, Atos 3.
Atos 3 é uma passagem muito conhecida por qualquer pessoa que se diz cristão, que passou pelo menos 1 ano, 2 anos na igreja. Com certeza, alguma vez na sua vida você já ouviu falar dessa passagem. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, se você ler um versículo hoje, amanhã lê o mesmo versículo, Deus tem algo novo para falar para você. Então, abre aí comigo Atos 3. A Bíblia diz assim: ora, Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Grava isso aí. Pedro e João subindo para o templo na hora da oração. Estavam sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punha à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que estavam no templo. Ao qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu esmola. Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olhe para nós. Ele olhou, Pedro estava junto com João, falou com o coxo: olha, presta atenção no que eu vou te falar. Olha nos meus olhos, olha para cá. E ele pegou e disse assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Eu já quero começar, antes de terminar lendo, já colocando uma pulga atrás da sua orelha. Você só pode dar aquilo que você tem. Você não pode dar o que você não tem. Mas vamos continuando. Então, o coxo, ele fixou os olhos, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os pés e os ossos do tornozelo receberam força, e saltando, ele se pôs em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus, e reconheceram ser ele o que se assentava à porta Formosa pedindo esmola no templo. E eles ficaram cheios de admiração e assombrados pelo que acontecera. Eu quero falar sobre 3 formas de você alcançar as bênçãos de Deus. 3 formas. Você quer, sei lá, o que você está querendo, e você tem que seguir 3 princípios. A Bíblia toda, ela é feita de princípios. O princípio maior é: Deus fala, alguém crê, acontece. Deus fala, alguém crê, acontece. Mas a Bíblia ela é feita de vários e vários princípios. Pedro e João, eles estavam juntos, indo adorar a Deus na hora certa. E eu quero falar sobre 3 pontos. Lugar certo, com as pessoas certas, fazendo aquilo que é certo. Você que está em casa, se você estiver assistindo com alguém, fale com a pessoa que está do seu lado. Fala: olha, lugar certo, com as pessoas certas, fazendo aquilo que é certo. Pedro e João, eles estavam no lugar certo. A Bíblia fala que havia um momento de oração no templo, e Pedro e João foram juntos, no momento certo, adorar a Deus. Mas a segunda parte fala que você tem que estar com as pessoas certas. Muitas das vezes, você está assim fazendo a vontade de Deus. Você está assim caminhando no centro da vontade de Deus, mas parece que as coisas não estão andando para o seu lado. Parece que você fala: Deus, eu estou fazendo tudo. Eu estou indo na igreja, eu estou indo na minha célula, eu estou fazendo os cursos de lidere, eu estou auxiliando meu pastor, eu estou auxiliando meu líder, eu estou junto, mas as coisas não estão dando certo. Sabe por que não está dando certo? Você está até no lugar certo, mas você está com as pessoas erradas. Se você caminhar com pessoas erradas, não vai dar certo. É impossível você estar com pessoas que nunca construíram nada e você querer construir alguma coisa. Mas vamos lá, você está no lugar certo, com a pessoa certa. É por isso que talvez você pode estar pensando: ah, mas você está falando que eu tenho que fazer acepção de pessoas, que eu não tenho que estar junto com uma pessoa que não é cristão, ou que não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que caminhar junto com as coisas de Deus, com pessoas que vão te aproximar de Deus. Se eu não me engano, não sei se é o Beto ou se é o Albert que costuma falar isso.
Beto e Albert é a mesma pessoa. O Beto ou o Plínio. Mas eu acho que é o Beto que sempre fala isso. Que ele quer sempre andar com pessoas que é mais apaixonadas com Deus do que ele é. E eu quero te dar esse desafio. Ande com pessoas que é mais louco em Deus do que você. Porque é essas pessoas que vão sempre te impulsionar. Nós temos que ser esse tipo de trampolim que leva pessoas mais alto em direção a Deus, em direção à vontade de Deus. Eu já falei isso uma vez na nossa igreja sobre 2 tipos de pessoas. A gente tem a pessoa que te empurra e a pessoa que te estende a mão. Seja essas pessoas que estendam a mão na hora da angústia. A Bíblia fala que o dia mau chega. A Bíblia mesmo diz, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas como que você vai ter ânimo em tempos de crise? É você se alinhar com pessoas que te aproximam de Deus. É você estar junto com pessoas que te colocam dentro da vontade de Deus. Então vamos lá. Está no lugar certo, está fazendo as coisas de Deus. Está com as pessoas certas. Quando você está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo aquilo que é certo. A Bíblia diz que Pedro e João, eles estavam entrando no templo e eles viram o coxo. E o coxo, olha, já olhou com um olhar já de cachorro, falando, olha, eu preciso que você me dê alguma coisa. Pedro e João disse, olha, olhe para nós. Eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas eu tenho uma coisa. E é isso que eu quero te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Mas sabe qual que é o problema da igreja hoje? É que a gente até fala com as pessoas, olha, Deus tem algo para você. Deus tem uma promessa para você. Você pode até falar, olha, em nome de Jesus, olha aqui, receba a cura do Senhor. Ou olha, meu irmão, você está passando dificuldade, olha, Deus vai te abençoar. Pode orar, fica aí orando, talvez tenha um irmão do seu lado, passando alguma necessidade. Você fala, meu irmão, fica aí, olha, eu vou orar por você. Onde você estiver, eu vou estar aqui na minha casa, pode deixar que eu vou estar orando por você. Mas a Bíblia diz que Pedro e João, eles não só estavam no lugar certo, fazendo aquilo que é certo, eles tomaram a atitude certa de dar aquilo que eles tinham, mas muito mais que isso, sabe o que eles fizeram? Os dois, eles chamaram a responsabilidade. Eles disseram, olha, esse problema seu é problema meu. Seja lá qual for o problema do seu irmão, você tem que encarar como seu problema. E Pedro e João disse, olha, se esse é o seu problema, vem cá, em nome de Jesus, levanta e anda. Eles não fizeram, em nome de Jesus, levanta e anda e tchau. Não, a Bíblia diz que Pedro e João disse, olha, em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que eles pegaram na mão dele e o levantaram para cima. E os três, foram juntos para o templo adorar a Deus. Se você estiver com pessoas certas, no lugar certo, fazendo aquilo que é certo, outras pessoas vão receber as bênçãos de Deus por causa da sua vida. Talvez você não precisa pensar, não, hoje é domingo, eu vou me arrumar, vestir minha roupa de domingo, porque eu vou lá na igreja e Deus vai me usar hoje, porque hoje é domingo. Não, se você estiver com pessoas certas, fazendo o que é certo, por onde você for, talvez fazer uma coisa comum, Deus vai usar você lá. Vai aparecer pessoas que vão precisar sim de você lá. Esteja com esse coração sempre pronto a receber de Deus. Beto falou isso em várias outras células online, que ele sempre tem uma palavra para dar para as pessoas, porque ele sempre lê a Bíblia, todos os dias ele lê a Bíblia. Então, medite na palavra de Deus, renove a sua mente, tendo sempre palavras, sabendo que todo lugar que você for, você é um agente de transformação, você é um agente de milagres. Quantas vezes falamos sobre você ser o embaixador de Deus na terra? Você está representando o reino do céu na terra. Onde você estiver, onde tiver morte, vai chegar vida. Onde tiver trevas, vai chegar luz. Onde tiver tudo pecado, vai chegar salvação. Onde houver desgraça, vai haver favor de Deus. Simplesmente porque você chegou. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Pedro só estava andando, ele estava fazendo coisas comuns. Talvez Pedro estava indo no supermercado. Pedro estava indo visitar um parente, mas onde ele passava, pessoas eram transformadas sem ele falar nada. Simplesmente porque ele sabia quem ele era em Deus, sabia que o que ele tinha dentro dele, sabia o que ele podia em Deus, que ele sabia que ele era favorecido por Deus, que ele sabia que ele era motivado por Deus, que por mais que ele estivesse aqui, havia alguém no céu que estava promovendo ele, que havia abençoando ele, que deu poder e autoridade por onde ele passar. Mas é interessante isso, chame a responsabilidade, isso é problema meu, vamos lá. Mas sabe qual que é o mais interessante de toda essa história?
Não é só Pedro e João estar indo adorar a Deus. Não é só eles terem curado o enfermo. Não. A Bíblia diz que eles entraram juntos no templo. As pessoas que você se aproximar para trazer salvação, trazer cura, seja em qual âmbito da vida dela, você tem que colocar essas pessoas no caminho dela. Na nossa igreja a gente fala muito sobre discipulado. Discipule essas pessoas, encaminhe ela para a sua célula, encaminhe ela para os cursos de lidere na igreja, motive ela, seja esse trampolim dessas pessoas que por onde ela passar por você, ela vai dar um salto maior, ela vai estar sempre voando, ela vai estar sempre em passos mais largos. Mas o final dessa história é aquilo que mais me impressiona. A Bíblia diz que todo mundo, quando viu Pedro e João entrando com aquele coxo, eles olharam para o coxo e disseram: cara, eu já vi esse cara. Eu sei quem que é esse aí que está entrando pulando. Esse cara é aquele que desde quando nasceu está sentado aqui na porta pedindo esmola. Eu sei quem que é ele, eu conheço. E a Bíblia diz que todo mundo no templo, todo mundo que conhecia aquele cara, porque ele estava toda vez lá sentado. Então todo mundo já conhecia, já era um hábito. Eu tento imaginar no outro dia de culto que teve, no outro dia de oração, quem faltou naquele dia, indo no outro dia, falando: ué, mas cadê o coxo que estava aqui? Ele fazia até parte da decoração. E eu imagino outras pessoas falando: sabe, aquele cara, 2 homens que andaram com Jesus, 2 homens que deixaram ser usados por Deus, eles causaram uma revolução aqui no último dia de oração. E aquele coxo que estava aqui, ele está lá dentro pulando, ele está dançando. E a Bíblia diz que todo mundo ficou admirado, porque eles conheciam a história dele. Por onde você passar, você não vai só ser abençoado por Deus. Você não vai estar só abençoando uma pessoa ou 2 pessoas, mas se a sua vida estiver com pessoas certas, no lugar certo, fazendo aquilo que é certo, tudo à sua volta vai causar temor e espanto às outras pessoas. Elas vão falar: não, eu conheço muito bem esse Plínio, eu sei como ele é, eu sei de onde ele veio, eu conheço o Albert, eu conheço muito bem a história dele, eu conheço a família dele, o Beto é assim desde sempre. Não, as pessoas vão olhar para você e vão falar: olha, houve um antes e um depois de Jesus na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: olha, essa pessoa, ele tinha uma caminhada diferente, mas a partir do momento que ele deixou ser usado por Deus, a partir do momento que ele disse sim para as coisas de Deus, a partir do momento que ele resolveu caminhar com pessoas de Deus, fazendo aquilo que é certo, a partir do momento que o coração dele estava sendo motivado para as coisas certas, a vida dele foi transformada. E outras pessoas vão alcançar Jesus. Jesus vai alcançar outras pessoas através do seu testemunho, até mesmo sem você falar nada. Minha oração nessa noite é que você, por onde você passar, você carregue essas verdades no seu coração. Que você tem que estar sempre no lugar certo, com pessoas certas, fazendo aquilo que é certo, e Deus vai te abençoar. A Bíblia diz que Deus tem prazer em nos abençoar, que os céus estão com as comportas dos céus abertas para te abençoar. Mas isso tudo se você seguir princípios da palavra de Deus. Caminhe com Deus. Nessa noite eu quero que você, o foco todo dessa palavra para a gente começar a discutir hoje aqui, é isso. Que por onde você passar, você seja um trampolim. Que por onde você passar, as pessoas falam: olha, eu era uma pessoa até conhecer o Plínio. Quando eu conheci o Plínio, ele revolucionou a minha vida. Quando eu conheci o Beto, ele me motivava tanto que eu quis ser mais, muito mais do que ele. Não por inveja, mas porque ele te aproximou de Deus. Seja essas pessoas que aproxime outras pessoas de Deus e não aquelas que afaste. Deus te abençoe. Amém? Vamos lá. Amém. Que palavra preciosa, né, querido? Dani, um beijo. Vamos lá então, deixa eu começar aqui. Não sei se é porque hoje está num lugar diferente, mas está tão diferente aqui, né? Está legal. Essa palavra do Atos, bem preciosa mesmo, mas interessante. A questão da gente tá levando pessoas para perto de Deus. Incentivar. Acho que é o Plínio que sempre fala de um cara que foi no lugar, resumindo, foi no lugar e aí as pessoas, né, falam: não, esse cara já passou por aqui, né? Depois se você quiser falar sobre, eu não lembro direito. Mas é a questão que é isso que a gente carrega daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente se importa, na verdade, daquilo que a gente sabe o que é. E essa a importância, eu vejo a importância
da gente estar realmente conectado com Deus. A importância de você estar sempre meditando a palavra, a importância de você estar sempre falando com Deus, estar sempre em oração, porque a gente fala com Ele fala com a gente. E a gente vai saber aonde ir, o que fazer. Ele mostra claramente para a gente todas essas coisas. E um ponto interessante também é que tipo, ele passava ali todas as vezes, ele estava ali, mas alguém tomou a atitude de fazer alguma coisa por ele e trazendo isso pra gente. Nossa, isso foi eu fiquei pensando bem nisso, falei, nossa, cara, realmente às vezes quantas pessoas a gente já perdeu, vamos dizer assim, né, porque ninguém deu um suporte, ninguém deu um apoio para aquela pessoa. E a cada dia, assim como nós estamos aprendendo, eu tenho aprendido a cada dia, ninguém é perfeito, mas a cada dia nós possamos estar mesmo melhorando isso, se preocupando com o próximo, se importando mais com as pessoas, que Jesus, né, é um grande exemplo sobre tudo isso. Ele andava com o povo mais vacaiado de todos lá e trazia eles para perto. A gente precisa amar realmente essas pessoas. Amém. É interessante, né, que a palavra do Atos, muito preciosa, né? E fala muito do meu coração, aquilo que o Atos falou, de você andar com pessoas que vai te levar para perto de Deus. Eu queria honrar vocês, o Atos, o Albert, o Ayrton, né? A gente sempre tá junto, cara. Acaba o culto, a gente tá junto, quinta-feira, domingo a gente tá junto no final, na semana, na célula, a gente sempre tá sempre junto. E eu vejo uma motivação. Às vezes a gente não fala um pro outro assim, não, cara, você é uma motivação para mim, mas vocês são uma motivação para mim. Eu vendo vocês no reino, eu fico empolgado em fazer mais para Deus, né? Então é muito precioso isso, gente, de coração mesmo. E interessante nessa passagem, que eu acho muito interessante, é que Pedro e João, eles eram uns discípulos mais chegados de Jesus. Era Pedro, Tiago e João. Jesus escolheu 12 discípulos, mas tinha 3 mais próximos de Jesus. E essa passagem, ela é muito interessante porque o que levou aquele coxo a ver riqueza em Pedro e João? Eles estavam ali andando naqueles caminhos, não tinha um asfalto igual hoje tem, uma via dessa igual a linha verde, não tinha. O que levou aquele coxo a ver riqueza em Pedro e João? Até mesmo Pedro e João falam, eu não tenho prata, eu não tenho ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Realmente eles não tinham prata e ouro. Eu acredito que eles não iam mentir falando que tinha. Eles não tinham realmente. Mas o que levou o coxo a ver riqueza nele é a presença de Deus. Eles eram mais próximos de Jesus. Tinha 12 discípulos, mas tinha 3 mais próximos. Intimidade com Deus, gente, vai fazer com que as pessoas venham enxergar Cristo em você. Eu creio que aquele coxo viu uma presença, viu algo assim, grande na vida deles, um brilho. Eu falo muito isso, às vezes a gente sabe que Deus mora dentro da gente, que nós somos casa de Deus, mas nós não valorizamos isso. Isso é muito forte. Isso é algo tremendo, ter a presença de Deus, carregar a presença de Deus dentro de nós. E isso marcou muito a minha vida. Amém? Estava aqui pensando enquanto o Plínio estava falando, de trazendo essa história para os dias de hoje. Se isso estivesse acontecendo hoje, não cabe a mim julgar, mas provavelmente as pessoas que levavam esse coxo, eles estavam indo para a igreja. Então eles falaram, olha, eu vou te dar uma carona, vai. E naquele tempo, Jesus já tinha vindo, então esse tipo de poder estava assim disponível para todo mundo. Então, imagina quantas pessoas passaram por aquele coxo e nunca deu aquilo que estava dentro dele. Talvez a gente não dá aquilo, não porque a gente não tem, mas porque a gente não sabe que tem. Aí que é a importância da gente meditar tanto na palavra de Deus, confessar a palavra de Deus, renovar com a palavra de Deus.
Porque a partir desse momento você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é, você fala, olha, isso aí que você está me pedindo não tem, mas eu tenho algo melhor para você. Toma isso aqui. Olha isso. A Bíblia diz isso. Toma isso, e você vai abençoando e motivando outras pessoas. Agora, falando sobre a importância de você estar andando com pessoas certas, isso é muito interessante. Porque é engraçado que a maioria das vezes que eu fiquei meio cá, meio lá na igreja, mesmo sendo sempre indo na igreja, filho de pastor, neto de pastor, sempre estando na igreja, a gente sempre tem aquele momento que a gente está meio assim, meio coisa, mas os momentos onde eu sempre comecei a dar aquela desviada, dando um pé aqui, um pé lá, foi sempre por causa das amizades. Foi porque eu, ao invés de influenciar as pessoas, eu estava sendo influenciado. Não que a gente não tem que andar com esse tipo de pessoa, claro que não. Eu mesmo tenho muitos amigos que não vão na igreja e tudo mais, a gente leva de boa. Mas eu falo assim, você tem que ser esse influenciador. Influenciar pessoas com a palavra de Deus, influenciar pessoas com o amor de Deus, trazer aquilo que realmente você tem dentro de você para fora, mostrar aquilo que por onde você passar, tem que ser esse tipo de pessoas que motiva. O Plínio está falando aí, já que tá parecendo que está uma célula de agradecimentos, mas falando desse assunto, o Beto é essa pessoa. Ele sempre falou isso também, que ele gosta de ser assim, essa pessoa que motiva outras pessoas. Você vê que você pode falar com o Beto, você que está assistindo, talvez se for próximo dele, pode falar a coisa mais nada a ver para ele, ele nunca fala, tipo, não, que nada a ver. Tipo, é muito difícil o Beto falar um tenência. Ele fica sempre meio, você que sabe. Aí, você que sabe não, quem é do Plínio. Mas tipo assim, cara, vamos lá, eu tô com você, pode ir, vamos lá, o que eu posso fazer? Eu não sei muito bem, mas vamos tentar. Então é importante, eu sou grato a Deus por ter esse tipo de pessoa perto de mim que nos motiva sempre a buscar mais de Deus. Amém? É porque que lance, né? Tipo assim, como é que eu posso explicar isso? Tipo assim, às vezes você tem algo no seu coração, às vezes até Deus colocou algo no seu coração, e você, isso acontece com todos nós, e você, tipo assim, quer ter uma iniciativa, quer ter um propósito naquilo, quer avançar naquilo, seja no que for, vamos colocar aí em todas as áreas. E sempre tem pessoas que mais tem a gente para dar opinião nas coisas dos outros, né? E uma coisa que eu acho legal, já que é de agradecimento, que esse cara não tem nada a ver, nem falar isso, só porque vocês falaram. Mas é porque eu vejo muito isso na gente, tipo, assim, a questão da sinceridade. Pô, cara, acho que tudo tem que fazer um teste. Eu não entendo muito isso não, mas você quer fazer? Igual quando eu pensei sobre fazer o meu programa lá, que vai, em nome de Jesus, vai sair esse mês ainda. Eu falei primeiro pro Whats e, tipo assim, eu achei que ele ia ficar, tipo, não sei, não é que eu achei, mas eu pensei, tipo, será que é uma boa ideia? E é bom você ter pessoas assim por perto, por quê? Porque ele me incentivou, e aí com as outras pessoas que eu fui falando, as pessoas foram animando, e eu vi que as pessoas ao redor estavam mais empolgadas que eu. Eu falei, não, que legal. Então, tipo assim, aquele lance de você dar um suporte na vida do outro. As pessoas têm mania de chegar criticando sem ter uma solução, né? Eu sempre gosto de falar isso, tipo, se você não tem uma solução para o problema, não critique. Se você for criticar algo, chegue com uma solução aqui, ó, assim é errado, assim não vai dar, vamos fazer assim, assim, assim. Tudo isso que nós estamos falando assim, é nosso dia a dia. E eu acredito que a gente aprende isso e sabe tudo isso por causa da palavra de Deus, que é o que nos incentiva a ser assim. Não tem outra, você é uma pessoa boa. Tudo bem, você está seguindo isso porque a palavra diz que você é assim. Você se torna aquilo que você lê, aquilo que você se alimenta. O que o Beto falou que eu achei interessante? Estava voando, pensando aqui para não esquecer outra coisa. De motivar. Lembrei. É isso. Eu acho que eu não lembro quem foi o pastor lá da igreja que falava muito disso. Que uma pessoa chegou para ele, não lembro nem se isso foi o pastor João, falou assim, olha, tá acontecendo isso de errado na igreja, isso não está certo na igreja, isso aqui também não está certo na igreja, isso aqui não está funcionando lá com o irmão isso está errado com o irmão, isso aqui não funciona, pastor, você está errado nisso, você está errado nisso aqui, isso aqui está errado na igreja, não sei o que, e aí
o pastor, que eu não lembro quem é que foi, na hora que o irmão pegou, parou de falar, aí ele falou assim, tá, mas qual que é a sua sugestão para mudar isso? Aí a pessoa ficou meio assim, eu não sei. Aí ele falou, não, então faz o seguinte, volta para casa, pensa em tudo isso que você me falou e traz uma solução. É importante a gente evitar de criticar sem ter uma solução. Crítica por crítica é só crítica. Então tem que ser o tipo de crítica que motive as pessoas. Tem uma história, provavelmente os meninos já ouviram contar, né, tem muito tempo que eu não conto. Havia um homem que ele sempre passava para ir para a casa dele pelo mesmo caminho, mas no meio desse caminho tinha um cemitério e ele tinha que passar pelo meio do cemitério. Já era comum dele, ele passava, era habituado, ele entrava pelo cemitério, cortava caminho, chegava em casa sempre à noite para cortar um caminho, passava por dentro, já era costume dele, tranquilo, normal. Um dia desse, o cara estava passando, normalmente, como era a rotina dele, tinha uma cova aberta e ele caiu dentro da cova. Ele começou a gritar o coveiro, gritando, o coveiro não ouviu. Aí ele falou, bom, como ele já estava acostumado, tem alguns que estão nos assistindo, como ele já estava acostumado, ele falou assim, olha, eu já sei qual é a rotina, quando dá 7 e pouca, o coveiro passa, dando uma vistoria, passa no cemitério, olhando tudo, eu sei qual é o horário que ele passa, eu vou ficar quietinho aqui no canto da cova, não vai adiantar eu ficar gritando, não consigo sair mesmo, vou ficar aqui, quando ele passar pela ronda, eu chamo ele e tá de boa. O cara ficou sentado assim no fundo lá da cova, no canto, mas naquele mesmo dia, um outro cara, totalmente desavisado, não conhecendo nada, caiu dentro da mesma vala. E aquele cara começou correndo, pegava impulso e tentava sair, e a terra caía e ele não conseguia, e ele pegava impulso e tentava sair, não conseguia, e ele tentava e tentava, não conseguia, e aquele cara que já conhecia tudo, ficou ali no cantinho assim da cova, observando aquele cara tentando, gastando sua força, ele tentava e gritava horrores e nada, e não dava tempo nem do outro falar calma, e ele gritando, tentando nada, sem conseguir. De repente aquele cara que caiu por último, ele cansou, já não tinha mais força para nada, já não aguentava mais nada, já não tinha nem voz de tanto gritar, não aguentava nem se ficar de pé de tanta força que fez pulando para conseguir pegar. Na hora que ele descansou assim no fundo da cova, aquele outro cara que já estava acostumado com a rotina, num cantinho assim fundo escuro da cova, falou com ele assim, olha, não adianta tentar sair daqui não, eu já tentei e não consegui. Quando aquele cara ouviu uma voz de dentro da cova falando, não adianta sair que você não consegue, ele criou forças, deu um pulo e saiu lá de dentro. Essa história pode até parecer uma história cômica, sem motivo nenhum, mas o que eu quero falar para você é que você tem que ser esse tipo de voz que tira outras pessoas da cova. Talvez você é aquela pessoa que a pessoa está se encaminhando para chegar na vala, acabar com a vida, e você, ao invés de ser essa pessoa que vai motivar, você é a pessoa que dá aquele último chute da misericórdia, aquele último empurrão, diz, olha, realmente sua vida está uma merda, vai. Mas eu quero te pedir nessa noite, quero te encorajar nessa noite, a gente ser esse tipo de voz que vai tirar pessoas do buraco, que vai tirar pessoas da tribulação, do dia ruim. A gente está vivendo um tempo muito meio louco, coisa que a gente nunca nem ia esperar que isso ia acontecer. Estava super de boa, meu planner está todo lá preenchido, estava com super projetos para esse ano, para a igreja, para tudo, na área pessoal e tudo mais, mas de repente as coisas mudaram e muitas pessoas estão ficando um pouco meio neurada com isso. Tá nessa coisa de quarentena, não posso sair de casa, vou pôr máscara, isso, chega, faz isso, não sei o que, não vou sair, não vou. As pessoas vão ficando, se afundando nisso. E eu estava conversando com o pastor Paulo, acredito que ele também está nos assistindo, que ele tem sempre acompanhado. O pastor Paulo, ele é um psicólogo lá da igreja, e ele estava falando, olha, nesse momento é um momento onde aumenta o maior número de procuras de psicólogos. Porque as pessoas, elas não sabem muito o que fazer e elas vão direto no psicólogo tentando aconselhar. Eu, como pastor, aconselho com a Bíblia e vou dando, falo, não é isso, faz isso, aquilo. Mas esse é o tempo que você que está fortalecido em Deus. Você tem que se fortalecer em Deus, mas ser a pessoa que vai fortalecer outras pessoas em Deus. Esse é o dia mau, chegou o dia mau. Vai passar? Vai passar. Só vai melhorar? Só vai melhorar.
Mas a gente está passando por isso. É só um passageiro. Mas nesse momento, seja essa pessoa que vai motivar outras pessoas. Amém. Rapidão. A gente está falando toda vez isso. Que palavra preciosíssima, queridos. Se você não está entendendo por que a gente fala isso, assista a nossa última live. A nossa última célula online só de meninas. Além da palavra show, a palavra da Daniela também foi muito boa. Só um parênteses, nada a ver com a célula. Toda vez que você conta essa história do buraco, eu lembro de você cair no buraco. Uma vez que eu estava distraído. Vamos lá. Teve uma vez que eu estava distraído, estava contando igual pro Beto. Eu devia fazer uma denúncia para a prefeitura. Se tem alguém da prefeitura me assistindo, é uma denúncia. A gente estava passando num lugar escuro. Aí tinha uma caçamba no meio, assim. O Beto passou do lado da rua e eu do outro, falando. Só que como a gente tava olhando assim por cima da caçamba, olhando pro Beto, né? Ah, não, porque não sei o que, não sei o que. De repente, eu não sei, nem lembro que programa que era, que você, de repente, abriu o buraco, assim, um negócio assim. Tinha um programa que você cai. Foi a sensação mais esquisita do mundo, que eu tava andando, de repente, eu caí assim dentro do buraco, assim. Tinha uma vala enorme no meio do passeio, eu tomei um bum. Aí, Esse dia eu fui a voz que te tirou do buraco. foi o Beto que me tirou do buraco, depois de rir muito e me zoar bastante e tudo mais. Não, mas é isso, gente. Você motivar as pessoas nesse tempo difícil, igual o Asa estava falando, o Albert também falou. Né, são tempos difíceis mesmo. A gente tem que motivar as pessoas. O Beto fala sempre isso, ser um motivador. E tem muitas pessoas que não têm Cristo, que têm tentado suicídio, entrado em depressão. E o importante, o mais valioso da igreja hoje, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, habitando dentro de nós. Ele ajuda nas nossas fraquezas. Às vezes a gente não sabe como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. E uma pessoa que está no mundo, gente, o cara não tem nada. O cara vai pensar em pular de um viaduto, amarrar uma corda numa árvore, se enforcar, tirar a própria vida. Então, o importante é nós nos fortalecermos, renovar a nossa mente. Porque a mente, o diabo, ele trabalha muito na mente das pessoas. Eu vi algo interessante uma vez, que um pastor falando, que o diabo, ele pode rodear a sua mente, igual, já viu aqueles desenhos que o cara bate, dá um galinho e fica cheio de passarinho, né? Rodeando a mente. O diabo pode rodear a nossa mente, mas ele não pode fazer um ninho. Então, gente, o diabo, ele vem com algum pensamento, alguma seta, joga na nossa mente, mas ele não pode fazer um ninho aqui na mente. Por isso nós temos que renovar a mente na palavra de Deus. Quero aproveitar esse momento para agradecer nossos patrocinadores. O Lução, o Marco Antônio, a Água Engar. Vai lá, pode ir. Ah, meu Deus, é verdade. O Lucas, valeu. Obrigado mesmo, pastor Jorge. A gente está gravando aqui no estacionamento da IDPB Brant. Então, Deus abençoe vocês, abençoe o pastor Jorge. É uma benção. Eu esqueci que eu ia falar, mano. Sério, pode ir outra aí, eu esqueci. Vamos lá. Eu viajei na motona do Lúcio aqui. Ficou muito da hora. Negócio, ficou da hora. A motão do Lúcio Carrinho. Vai, lembra aí. Tá, o Plínio falou sobre a gente motivar pessoas. Sempre tá. Lembrei, outra coisa importante. A importância de você estar no centro da vontade de Deus. A importância de você estar no lugar onde Deus te chamou para você estar. Talvez você não está avançando na sua vida, porque você está até fazendo as coisas de Deus, mas você não está no lugar onde Deus te chamou para você estar. Talvez você vai ficar sua vida inteira como um médico, trabalhando, sendo um médico muito bem, tudo mais, médico a vida inteira. Quando você morrer, chegar no céu, Deus vai falar para você: olha, você foi um excelente médico, mas eu tinha sonhado para você que você fosse um arquiteto. Você foi bem sendo médico, mas se você fosse um arquiteto, você teria plenamente do minha bênção, Deus, eu ia te abençoar, eu ia te motivar, eu ia te dar dons criativos. Então é importante também você sempre estar orando a Deus, dizendo: Deus, qual é a sua vontade para mim? O que você quer que eu faça? Onde que você quer que eu esteja?
que você quer que eu, onde que você quer que eu vá? Porque é assim que você vai estar sempre na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Eu ainda não lembrei. Mas você vê, você acredita que eu lembrei uma coisa que eu ia falar na célula do pastor Paulo, mano? 8 células atrás. 8 células atrás. Que era um assunto que a gente estava falando. Foi logo quando, acho que foi, a do pastor Paulo foi a segunda? Acho que foi a segunda, não lembro. E aí a gente estava falando do Justin Bieber. Eu lembrei do Justin Bieber, não sei se eu comentei isso em alguma célula já, eu não sei. Eu acho que eu comentei com vocês, e eu lembrei que agora que eu não falei isso em nenhuma célula. Eu falei? Não, né? Não falei. Se falar, você que está assistindo hoje aí, você escuta. Que a gente falou sobre essa questão da tecnologia que a gente tem, que a gente pode estar usando para alcançar outras pessoas, já que a gente não pode ficar saindo tanto. E foi interessante que eu vi um dia que o Justin Bieber ele estava com um pastor na live junto com ele. E aí, ele, né, aquela tela dividida lá e tal. Tipo assim, o pastor ele é super famoso, mas Justin Bieber é o Justin Bieber. O Dio Plínio até pregou sobre ele, né, Plínio? Todo mundo sabe quem é ele. E eu achei legal porque ele é um grande incentivador. Imagina um número de pessoas que seguem o Justin Bieber, às vezes nem conhece a palavra, nem conhece a verdade. Naquele momento ali, estava ele um pastor e o pastor estava pregando a palavra. Aquelas pessoas estavam ali por causa do Justin Bieber, né? Mas o pastor estava ali lançando a palavra, estava lançando a semente. E eu fiquei imaginando, nossa, cara, pra você ver, tipo, ele começou toda uma carreira e do nada ele, eu não quero mais isso, eu quero servir a Deus do jeito dele lá, a gente não tem que falar nada, né? Mas olha só a importância que ele tem para a vida das pessoas. Independente do que ele já fez ou do que ele faz, ele está sendo um canal de bênção na vida das pessoas através porque da fama dele, ele fez o quê? Então vou trazer um pastor aqui no meu Instagram. Imagina, e a live dele dá não sei quantas mil, se não dá milhões de pessoas. Então ele é um cara que eu fico assim, não, velho, antes eu não gostava muito dele não, mas hoje, além dele ser um ótimo músico, ele é um cara que incentiva muita gente mesmo. Muito legal. É você fazer aquilo que Deus te deu, levar Deus com as ferramentas que Deus te deu. Seja lá onde que você for, vai ter pessoas que você vai alcançar. Antes da gente... Alguém mais quer falar alguma coisa? Você também, né? Então a gente vai cantar mais uma vez. Mas antes da gente encerrar, eu quero falar para você que está nos assistindo. Você pode estar se enquadrando em 2 lugares agora. Ou você é a pessoa que está incentivando outras pessoas, ou você é a pessoa que precisa ser incentivado. Eu não quero nem levar pelo mérito da pessoa que não está sendo nada. Eu acredito que você parou agora para nos assistir, ou você está sendo um incentivador, ou vai se tornar ou você precisa ser incentivado. Eu quero dar uma palavra de Deus para você, antes da gente terminar e cantar. Olha, seja qual for a sua situação, se você for a pessoa que precisa dar uma mudança de vida, precisa continuar sendo incentivador, olha, vai na fé, Deus está com você. Seja qual for a dificuldade, Deus está sempre te promovendo, Deus está sempre te colocando, olha, vai lá, as ferramentas que Deus te deu, use-a para propagar a palavra de Deus. Agora, se você for a pessoa que precisa hoje ser motivada, assista nossas outras lives, nossas outras células, entre em contato com algum pastor, todos os nossos pastores estão à sua disposição. Procure uma igreja evangélica, comente aí na live, comente no YouTube, ou onde você estiver vendo isso, olha, eu quero ter minha vida transformada por Deus, eu quero dizer sim para Deus, eu quero viver um novo começo, eu quero viver coisas novas em Deus, eu preciso de alguém me motivando. Onde você estiver agora, sinta-se amado por Deus, sinta-se motivado por Deus. Nós estamos aqui para te motivar. Seja essa pessoa que vai se sentir motivada, e se você é a pessoa que é um motivador, motive outras pessoas. Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Por dentro eu sinto
seu amor queimar, o meu coração te deseja. É um anseio ardente por ti, Jesus. Jesus, oh, meu coração está queimando por ti, Jesus, pois eu preciso da tua presença em mim. Não posso viver longe de ti, eu preciso do teu amor, Jesus. Meu coração arde por ti, por dentro eu sinto teu amor queimar, o meu coração te deseja. É um anseio ardente por ti, Jesus. Jesus, oh, meu coração está queimando por ti, Jesus. Meu coração está queimando por ti, Jesus. Meu coração está queimando por ti, Jesus. Meu coração está queimando por ti, Jesus, pois eu preciso da tua presença em mim. Não posso viver não longe de ti, eu preciso do teu amor, Jesus. Meu coração arde por ti, eu preciso da tua presença em mim. Não posso viver não longe de ti, eu preciso do teu amor, Jesus. Meu coração arde por ti. Você que está nos assistindo, Deus te abençoe. Eu quero te fazer mais um convite. Procure uma igreja evangélica. Se você já conhece a nossa igreja, eu quero te falar um pouco das programações. Nos acompanhe nas nossas mídias sociais. Toda terça temos nossa célula online. Quinta temos nosso midweek, nosso meio da semana, o culto da igreja. Sempre palavras abençoadas. No sábado nós temos o culto Kids. Você pode entrar no canal da igreja que tá passando o culto Kids. No domingo nós temos 2 cultos, às 9 e às 18. Os 2 estão sendo presenciais na igreja. Nós estamos tomando as medidas do decreto que a prefeitura nos deu, mas está sendo transmitido às 18 horas. Deus te abençoe. Foi muito bom ter você aqui.